A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a rocha que Moisés feriu. Mas quem era essa rocha que Moisés feriu? O que ela representa? Vamos lá em Êxodo 17:1 para entender o que Deus está falando nesses versículos. Êxodo 17, versículo 1 diz assim: Depois que a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia água para o povo beber. Então, no 2, então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que contendais ao Senhor? Refidim, esta localidade, fica em Adi Refaride, no sudoeste do Sinai. Depois dá uma olhadinha lá em Êxodo 17, no versículo 8, 19, versículo 2, e Números 33, no versículo 14 e 15. Como não havia água, a demanda desse elemento para as pessoas e seus rebanhos, né, teve sido um problema imenso para Moisés, né, e aquele povo. Imagina só, chegar no deserto com aquela multidão de pessoas. Diz que foram 600 mil homens, né, acima de 20 anos, fora as mulheres e crianças. Provavelmente tinha mais ou menos uns 3 milhões de pessoas, né? Mais ou menos. Então imagina ficar fora o gado, né? Porque eles levavam o gado junto, que era para tirar o leite, né? E tirar a carne também, né? Para comer. Então veja bem que, né, era dificultoso, né? Sem água, imagina que eles iam ficar ali passando, né? No Êxodo 17, 4 diz assim: E chamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar, né? Vão me apedrejar. Então veja bem, Moisés já está falando: O que eu vou fazer? Daqui a pouco eles vão me apedrejar, aí eu não sei o que fazer, né? Aí no 15 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, 17, 5. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma comigo alguns dos seus anciões, né, de Israel, e toma a sua mão e a tua vara com quem feriu o rio e vai. Né? Aquela que feriu o rio, né? Que ele atravessou o Mar Vermelho. Né? E, então, vara também, é a mesma vara. Né? Êxodo 17, 6 diz: Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Lá em Números 20, versículo 8, diz assim: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e vai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então a rocha ali que Moisés feriu no deserto representa a provisão divina em momentos de crise e a santidade da obediência a Deus é um tipo de Cristo, né, a rocha espiritual. Então veja bem, ali aquela rocha representava Cristo, que era a providência, né? Porque imagina tirar no deserto, fender uma rocha ali e sair água, né? Então veja que era o próprio, ali aquela rocha representava o próprio Jesus. Lá em Salmos 105, 41 diz: Abriu a penha e dela brotaram águas e correram pelos lugares secos como um rio. No Salmo 114, 8 diz assim: O qual converteu ao rochedo em lago e as águas em um seixo em manancial. Quem que era a rocha espiritual? Está aqui em 1 Coríntios, Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, diz assim: Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, da pedra espiritual, os que seguia a pedra era Cristo. Então veja bem, Paulo estava falando que aquela pedra ali que Moisés ele deu duas pauladas, né, vamos dizer, né? Ele estava nervoso, então ele deu ali, né, ele não fez como Deus falou, fala com a rocha, né?
ele já estava cansado e estava já esgotado, né? Que o povo ali devia estar atormentando ele muito tempo. Aqui diz assim: Deus ordenou falar à rocha, mas Moisés, a ira, feriu-a 2 vezes, e esse ato de desobediência impediu Moisés de entrar na terra prometida, mas as águas brotaram para saciar o povo, quer dizer, as águas brotou, né? Mas Moisés perdeu de entrar na terra prometida. Por causa do quê? Ele bateu 2 vezes na rocha, ele estava com raiva, né? Ficou com raiva porque o povo estava atormentando ele demais. Lá em Números 20, versículo 10, diz assim: E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe: Ouvi agora, rebeldes, porventura tirarem água desta rocha para vós. Então, veja bem, ele já chamou o povo de rebelde, né? Porque ele já estava esgotado, né? No capítulo 20 de Números, no versículo 11, diz assim: Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. No 20 e 12. E o Senhor disse a Moisés, a Arão: Portanto, não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho mandado. Então veja bem, daqueles que saíram ali do Egito, ninguém entrou na terra prometida, só 2, né? Só foi 2. Então veja bem, você vê que aquela congregação ali ela foi se perdendo no deserto, porque ficaram ali 40 anos, era para chegar pouco tempo, mas ficaram 40 anos rodando ali no deserto até que se cumprisse aquilo que Deus determinou. Que nenhum que saiu daquele lá, só entrou 2. Então, veja, foi Josué e Caleb, só 2 que entraram ali, que foram espiar a terra, né? O resto, nenhum entrou, nem Moisés entrou, porque Deus falou, porque ele estava com raiva, ele feriu aquela rocha com raiva. E é que nem nós, quando às vezes fazemos alguma coisa, né, que deu errado, de vez a gente santificar, pedir a Deus, né, para nos orientar, a gente fica nervoso e acaba perdendo aquilo que Deus tinha preparado para nós, né? A gente acaba perdendo aquilo que Deus já tinha almejado para a nossa vida. Então, veja bem, as coisas de Deus têm que ser feitas com amor e carinho, porque Deus fez o mundo para nós, né? E deu tudo, o mundo ele deu tudo para Cristo manter ele, para que nós pudéssemos viver uma vida boa. Mas, infelizmente, né, nós nunca não agradamos às vezes com as coisas, né? Nunca estamos contentes com o que temos, sempre queremos mais, né? E é isso que o povo estava naquela época. O povo não buscou a Deus, já foi lá pressionar Moisés. Como às vezes nós ficamos pressionando, né? Às vezes os pastores da igreja, porque a coisa não concretiza, né? A bênção não vem, mas a bênção não é de Deus, né? A bênção não vem por causa da nossa culpa. Nós somos culpados, é que nem Moisés aqui, ele foi culpado do que ele fez. E ele perdeu a entrada na terra prometida. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em nosso coração. E estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então veja bem. Pedro fala assim, Pedro era meio turrão também, né? Pedro não era também assim muito, mas a Pedro depois se converteu, né? Depois da festa de Pentecoste, Pedro ficou outra pessoa. Então, você vê que ele fez aqui na primeira carta, né? Nós temos que responder com mansidão e temor. É isso que nós temos que fazer com Deus, como queremos falar com Deus. Quando Moisés fala em santificar a Deus, esse ato de desobediência impediu Moisés de entrar na terra prometida. Mas Deus fez brotar água para saciar o povo e os animais. Lá em Números 20, versículo 12, já falei agora 13, né? Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Então veja bem, Meribá em hebraico significa contenda. Então veja que o povo ali era contentioso, né? O povo não queria saber, só queria
saber das coisas, né? Que era mesmo assim, você vê, eles estavam no Egito, quando saíram lá, que foi já para a Terra Prometida, começaram a questionar do maná, depois queriam carne, né? E no Egito eles não tinham essa mordomia, né? Não tinha tudo esse coisas que eles estavam tendo ali, que Deus estava suprindo eles nesses 40 anos, nunca deixou faltar nada. Você vê que nem as roupas, nem as sandálias desgastaram. Mas o povo não vê isso. O povo só vê o que ele precisa, não vê o que Deus está fazendo por nós. Né? Não espera em Deus. O povo quer as coisas imediatas, quer tudo na hora. Ó, Deus valoriza a obediência e as suas instruções exatas mais do que ações precipitadas, mesmo que bem intencionadas. Às vezes nem tudo que é de boa intenção, né? A gente faz de boa intenção, mas não agrada a Deus. A pressão externa não justifica a desobediência a Deus. Então, o que vem de fora, né? As coisas que nem teve lá, a pressão externa, né? Que não tinha água, e às vezes para nós não tem, nós perdemos emprego, às vezes não temos emprego, às vezes não temos o que comer, mas a gente não busca em Deus, a gente fica só, né? Só contendendo, só falando, Deus esqueceu, Deus não esquece de ninguém, quem esquece de Deus somos nós, tá? É isso que é verdade. Deus não esquece dos seus filhos, mas quem esquece do Pai é nós. Em momentos de sede espiritual, devemos falar, né, orar e buscar a rocha que é Cristo para recebermos provisão divina. Então, quando nós estamos aí nos momentos difíceis, nós temos que buscar a Cristo. Não temos que ficar falando, resmungando, né? Ou falando que Deus não está no nosso controle. Não, tem que buscar Cristo, porque Ele é a rocha que Moisés ali bateu nela, né? E como nós continuamos batendo em Cristo, né? A mesma coisa que Moisés fez, nós continuamos batendo em Cristo, querendo que Cristo faça as coisas para nós imediatamente. Mas a gente não ora, não busca, só quer a bênção, mas o abençoador fica lá escondido lá no fundo, né? É isso que representa aqui a rocha, né, que Moisés feriu. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu likezinho, né, deixa o joinha, né, o likezinho, deixa também, compartilhe com seus amigos, né, e se inscreva no canal e não deixa de visualizar até o fim para você poder entender o que Deus fala conosco na Bíblia, né? As nossas respostas estão na Bíblia. E Deus está sempre falando conosco, só que muitas vezes nós estamos com os ouvidos tapados, né? E os olhos fechados. Mas abre os olhos e deixa Deus falar nos seus ouvidos, né? Para que Ele quer falar aquilo de melhor na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.